Boa noite para você, VSR. Boa noite, Vitor, os amigos. Ganhou o time melhor preparado, né? O time do Corinthians muito melhor no jogo do que o Flamengo. O tempo todo foi mais efetivo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo com um a menos, o Corinthians fez um jogo ali muito inteligente e depois matou o jogo na bola do Yuri Alberto, com o Flamengo tentando se lançar para empatar. Ganhou o time melhor preparado, fisicamente, tecnicamente, taticamente também. Papel muito importante ali de Carrillo e Breno Bidon, ganhando os duelos no meio campo. E aí fez 1-0 no primeiro tempo. No início do segundo, antes do início do segundo, com a expulsão do Carrascal, ficou ainda mais tranquilo para o Corinthians. O Flamengo teve uma chance de gol com o Pedro logo no comecinho, depois uma com o Paquetá no final. E só nesse meio tempo, o Corinthians foi bem superior ao Flamengo e conseguiu vencer e conseguiu ser campeão. A gente vai falar desses personagens, obviamente, Memphis Depay, Yuri Alberto sendo decisivo mais uma vez. A gente vai falar do Bidon também, quem sabe pode ser esse grande protagonista no Corinthians em 2026. Tem o Lucas Paquetá, que de fato perde uma chance incrível, né, no finalzinho do jogo. Poderia ser o gol de empate. Ricardo Martins, opa, legal. Boa noite para você. O VS falou sobre a questão física, de repente, de estar mais preparado. Foi essa sobra mesmo por parte do Corinthians que, assim, até com o jogo igualado em relação a número de jogadores, o Corinthians já era melhor nessa questão física também. Opa, legal. Help me, help you. Bora falar do que o Brasil gosta, né? Não é assim que você costuma eu não falar. Falo disso, Bora não. falar. Eu não falo disso, não. Algumas coisas no futebol as pessoas precisam aprender. A primeira delas é duvidar do Corinthians. Quem duvida do Corinthians muitas vezes se dá mal. Já foi assim o ano passado, na final da Copa do Brasil, quando o Corinthians elimina o Cruzeiro, ganha do Vasco, é campeão da Copa do Brasil. Hoje tinha um favorito. O favorito era o Flamengo, pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem, pelo treinador que tem, mas do outro lado tem um Corinthians que escolhe muitas vezes o jogo que vai atuar. E o Corinthians escolheu jogar bem hoje. O Vitor Sérgio foi muito feliz. O Dorival Júnior colocou o seu Felipe Luiz no bolso. O Flamengo não conseguiu jogar no meio de campo. O Jorginho só apareceu para reclamar, não conseguiu jogar. Meio de campo do Corinthians dominou o jogo. O Flamengo foi ter 2, 3 oportunidades. O Corinthians já podia ter feito 1-0 antes de 1 minuto de jogo com o Memphis Depay. O próprio Memphis Depay perde um gol no comecinho, ou na verdade ainda no primeiro tempo, que é para bater no chão, ele bate no alto. E no segundo tempo, o Flamengo até acho que melhora com um jogador a menos, mas o Corinthians foi melhor. É um Corinthians que em duelos assim, de mata-mata, vai fazer frente para todo mundo. Vai ser um Corinthians forte numa Libertadores da América, numa Copa do Brasil. É um Corinthians forte no Campeonato Paulista, que tem o mata-mata. Para pontos corridos, acho que vai faltar elenco. Mas para mata-mata, vai chegar. E o Corinthians tem um treinador que gosta desse negócio de mata-mata. O Dorival Júnior gosta de mata-mata. Só pegar a carreira do Dorival. Copa do Brasil. Só pegar a carreira do Dorival. Libertadores da América. Jogo de mata. O Corinthians mereceu a vitória. E daqui a pouco eu preciso dar um recado muito importante para Paquetá. Importante mesmo? Muito importante. Tá bom, quero ouvir depois, tá? Segura então, Ricardo Martins. A gente vai entrar já nas polêmicas, tá? Só para dar boa noite também. Renatinho Rodrigues concorda com a análise do Ricardinho. O Corinthians que de fato mereceu fisicamente bem também. É um time que, entre aspas, tem jogado um pouco mais junto em relação à equipe do Flamengo, né? Em termos de número de jogos nesse início de temporada. Tem toda a questão do planejamento do Flamengo que a gente pode debater, se foi certo, se foi errado. Enfim, Corinthians campeão, já levantando a primeira taça em 2026. Boa noite! Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente, os companheiros. Eu acho que a se destacar é a capacidade de mobilização desse grupo nesse tipo de jogo, né? Não acho que foi só fisicamente, não. Acho que estrategicamente também o Corinthians fez um jogo muito bom, com as variações dentro de campo. Acho que o Dorival acerta ao começar com o Bidon e não com o Garro. Acho que o Garro hoje é um jogador para você trabalhar no meio do jogo mesmo, porque ele é um cara que precisa retomar a melhor forma dele. Partidaça do Gustavo Henrique, eu acho que é um cara que se transformou na referência ali do Corinthians atrás. Não à toa, a questão da liderança e tal. Bidu, de novo, outro jogo muito louco, eu falava na redação para vocês. Se você olha 2 anos atrás, imaginar que o Bidu é um dos jogadores, quando o Corinthians está apertado, dá no Bidu. É um jogador com capacidade de tirar a bola da pressão. Então, assim,
me pega um pouco essa questão, né? O Corinthians, eu até brincava, capaz do Corinthians ganhar hoje do Flamengo e no meio de semana fazer um jogo mal ou menos e empatar com o Primavera. Que tá fazendo um bom campeonato paulista. Capivariano, Noroeste, enfim. Isso. Porque o Corinthians é esse time que você não consegue entender muito. Mas... Por que ele olhou pro Bandeira antes de cabecear, tu viu? A gente tá vendo aqui os gols. Então, mas eu acho que isso... Só nesse lance aí. Esse camisa 5 do Flamengo aí, esse cara é maldoso, tá? Ele é bom de bola, mas ele é maldoso. Tá? Só para deixar claro para a galera, a gente tá revendo isso. Desculpa, tá, o segundo gol do Corinthians. Pode completar, Renatinho, desculpa. Não, que a gente estava revendo, ele, antes de cabecear, ele olha pro... Mas isso é hábito. Isso é hábito de quando não tinha VAR. Não, eu sei, mas tô dizendo, mas o... porque, todo atacante faz isso. Né, assim, é isso. Porque ele foi se você, formado sem VAR. De repente, se é uma coisa que ele ainda tá correndo... E olha, né? E ele olha, beleza, agora era só para finalizar. De repente ele poderia se desconcentrar da finalização para olhar. Mas assim, falando até do Corinthians como clube, diferente da temporada passada, eu vejo esse início de ano. Não acho que esse título, por mais que seja vamos deixar claro também que é um jogo comemorativo, de duas equipes foram campeãs e tal, a temporada está começando. Mas independente disso, eu consigo olhar para o Corinthians hoje, pelo menos nos movimentos que tem feito, tanto no mercado, acho que o elenco está melhor. Acho que o elenco ainda não é um elenco do Flamengo, longe disso, mas o elenco está melhor. Acho que a gente está atacando, sim, as lacunas que precisa. E eu vejo uma movimentação na administração do clube, entendendo para onde o clube precisa ir. Da questão financeira, da questão... Então, assim, eu acho que talvez nos últimos anos, talvez seja o tempo mais de paz que reina no Corinthians, porque tem resultado dentro de campo. Acho que fora de campo você também consegue enxergar profissionais tentando ajeitar as coisas. E o que a torcida fez hoje é um absurdo. Aí não tem o que questionar. O Corinthians, ele chega onde... O Corinthians é um time de chegada por conta do povo que leva ele junto, cara. Isso é absurdo. Muito na cara que esse time, esse núcleo, ele consegue subir muito de produção em jogos grandes. É isso. Acho que a impressão que dá que escolhe o jogo, Vitor. A reta final... que eu eu não gosto do termo escolhe o jogo, porque parece que os caras estão de sacanagem lá. E aí fala assim, vamos jogar hoje. Acho que não é isso. Eu acho que quando você vê ali um jogo muito grande, importante, né? Um jogo grande, um jogo que vai ter muito decisivo, mal ou bem, apesar dos pontos corridos já estarem aqui há quase 25 anos, a sensação dos pontos corridos de ainda faltar muito, né? A gente sabe que a rodada que foi agora... É a mesma da última. É a mesma da última, mas... Para quem tá ali no dia a dia, né? Às vezes o cara... Agora esse jogo não, esse jogo é jogo único, não. Um vai rir e o outro vai chorar. Então, assim, acho que essa capacidade desse time, e no ano passado foi isso. Reta final do Campeonato Paulista. Jogos contra o Palmeiras, na Copa do Brasil. Jogos da Copa do Brasil. Sim. Todos eles, porque teve o Cruzeiro, teve o Vasco. Jogo contra o Cruzeiro, que estava numa má situação até de postura. Esse time vibra mais nesse tipo de jogo. Você vê que o time vibra, a cada bola que tira vibra e tal. Então, assim, claro que tem também contextos. Você pegar um time inferior na Neoquímica Arena, o outro time vai colocar atrás, vai ter que propor o jogo, jogar. Esse tipo de jogo é bem verdade que ele é mais trocado. O Flamengo joga, o Palmeiras tentou jogar, o Cruzeiro tentou jogar. E o Corinthians, tecnicamente, ele tem bons jogadores. Então, se tiver espaço para jogar... O time é muito bom. Então, o time do Corinthians é muito bom. Especialmente o time titular. Sim, e o elenco acho que melhorou também. E o Corinthians ganhou um jogador, nos 6 meses do ano passado para cá, muito diferente. Né? Eu sei quem que O Breno Bidon, tem outro também. Diferente. Eu vou até falar do outro. Mas o Breno Bidon é aquele jogador que chegou... Quando estreia, muita gente fala sobre ele dá uma queda e ele volta. Quando ele volta, ele toma conta desse meio de campo. Ele é um jogador que faz múltiplas funções e faz elas muito bem. Quem é o outro que o Corinthians ganhou? Cara, o André Luiz. É absurdo. É absurdo. Porque eu já vi muito comentário de que esse André Luiz, ele é só força, ele só... Cara, a maioria das bolas que cai no pé dele, ele dá continuidade no jogo. E assim, hoje ele fez um bom jogo. Eu assisti Corinthians e São Paulo do campo. É um absurdo, é um absurdo. Ele tem uma força física absurda e ele tem uma postura muito absurda. É muito maduro. Não tem bola perdida, vai em todas. Assim, esse moleque aí, já vou falar pra vocês, aproveita. Ele não fica depois do meio ano. Não fica.